Vamos faz. Alguém vai fazer a tradução? O que é necessário para que nós possamos desenvolver o relacionamento de Vrishambena Seva? Não sei se estou pronunciando a palavra correta. Um humor de intimidade com o Gurudeva, onde o Gurudeva nos chama pelo nome, onde nós temos uma relação mais íntima com o Gurudeva. O que é necessário para a gente desenvolver esse tipo de relacionamento com o Guru Pada Padma? What is necessary so that we can develop one relationship with Guru very intimate, like Vishrambhena, Guru Seva, that one day Gurudev can call us by our name, and what can we do to develop this kind of intimacy with Guru? First to understand what is the meaning of Vishrambhena Guru Seva. Vishrambha, this simple meaning, general meaning is that intimacy service to Gurudev. Okay? That is called confidential service to Gurudev. That is called Vishrambha Seva. But in this purport, Srila Vishwanath Chakravarti Pad very nicely and elaborately explain about the meaning of Vishrambhena. Vishrambha means Sambhava Rahita iti Vishrambha. Sambhram Rahita. Sambhram Rahita means without any kinds of hesitation and no Gaura Buddhi. Gaura Buddhi means no opulence mood. Very intimacy, close this mood, and in this mood, one who serves his Gurudev, that is called Vishrambha Seva. Actually, sadhak will come in the stage of at least free from anartha nivritti and nishtha and ruchi. And that time, his Guru Seva, that is called Vishrambhena Guru Seva. Without coming in that the stage of anartha nivritti or nishtha ruchi, you cannot serve Gurudev Vishrambhena Guru Seva. These things. And that time, something you can realize the heart of Guru, and according to the realization of Guru, that means Guru's desire, you can serve to him. That is the stage. Before coming in the anartha nivritti, nishtha or ruchi, that time all your service, that is called Srambham Seva. Srambham means is Gaura Buddhi. Gaura Buddhi means opulence mode. Not you can make the what is called you cannot make to him very close or intimacy. Rendering, chanting, holy name, servicing Guru and Krishna and Samandha Gyan will come. Knowledge of relationship will come. And then slowly will come. Actually, that is the stage of called the Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti is Seva, the service to Vaidhi Bhakti. That is all this is called Srambham, and with opulence and these things. What will do? I am doing this is good or not? Many kinds of agitation will come. And you understand these things. Or when Vishrambhena Guru Seva, that time your self-confidence will come. That is called Atma Vishwas will come. What I am doing, Guru must accept this service. So in this way, more and more confidential service to Gurudev and going up to Ruchi, Asakti, Bhav Dasha and attain in Premo Dasha. That is called the perfect Vishrambhena Guru Seva. Voilà. Então, a resposta
primeiro a gente tem que entender o que é Vishramba. O que significa Vishrambena Guru Seva? Então esse serviço com muita intimidade, Gurudeva, é um serviço confidencial que você faz ao Guru. Mas Srila Vishwanatha Chakravatipada explica no comentário esse ponto. Ele diz que Vishramba significa Sambram Rahita, que significa sem você ter essa hesitação. Ou seja, você não tem hesitação, você não tem essa Gora Buddhi, que é o humor de opulência. Então esse serviço que é muito próximo ao Guru, com muita proximidade, isso é a Vishramba Seva. Só que para você alcançar esse Vishramba Seva, você tem que já ter passado pelo estágio de Anartha Nivriti. Seu coração tem que estar limpo de todos você tem que ter passado pelo estágio de Anartha Nivriti, está em Nista ou Ruchi. E aí, quando você chegar nesse estágio, aí sim o seu Guru Seva vai ser chamado de Vishramba Seva. Porque sem você ter passado por Anartha Nivriti, você não consegue fazer Vishramba Seva ao Guru. E quando você passar por estágio de Anartha Nivriti, chegar em Nista e Ruchi, você vai poder ter um pouco de realização do coração do Guru. Então você vai servir de acordo com o humor do Guru, como ele quer. Então, até que você passa por Anartha Nivriti e chega em Nista e Ruchi, o seu seva que você faz ao Guru sempre vai ser assim, com esse Sambram, esse Gora Buddha, esse humor de opulência. Mas você, fazendo a sua prática espiritual, pouco a pouco, sadhana e bhajan, você vai se desenvolvendo. E, na verdade, quando você começar a alcançar Vishramba Seva, está diretamente relacionado com você começar a desenvolver a Ganuga Bhakti. Porque Vaidhi Bhakti, ela tem tudo a ver com esse Sambram Seva, com esse humor, com hesitação, você fica considerando se isso é bom, se isso é ruim. Mas quando você passa de Anartha Nivriti, chega em Nistaruti, você começa a adentrar a Ganuga Bhakti, você vai começar a ter Atma Vishwasa, você vai ter muita confiança em si mesmo. E você sabe, o que eu estou fazendo, o Gurudeva, ele com certeza vai aceitar, né? E assim você vai desenvolvendo esse Vishramba Seva. E aí... E aí depois você vai se desenvolvendo até chegar ao estágio de, né, Bhava Prema. So, now to try to Prema ou Vishramba é understand, perfeito, desculpa. actual, this is very high level stage. Vishrambheno Guru Seva. This Vishrambheno Guru Seva actually is completely manifested in the stage of Bhav and Prema. And this, who can completely, absolutely serve Vishrambha Seva? Srimati Radhika. Because she completely, absolutely control to Krishna with her service. Understand? For this regard, explain this. Nirantarang vasikrita pratiti nanda nandane kada kari sasyamang kripa kataksha bhasan kripa kataksha bhajan. Nirantarang vasikrita. Srimati Radhika, she always controls to Krishna with her divine love. And she has confidence also. I can control to Krishna. And Krishna cannot go anywhere. If he will go anywhere, again he have to return back. Krishna sometimes he goes to the Kunja of Chandravali. Then Srimati Radhika, she become very angry and chastisement to Krishna. Understand? Then Krishna also afraid from Srimati Radhika. And Krishna realized, oh, this is my offense. Look how their intimacy service. Radha and Krishna, Srimati Radhika, she is the perfect and absolutely example of intimacy seva, intimacy service to Krishna. So say Nirantarang Vasikrita Pratiti Nanda Nandane Kada Kari Sasyamang Kripakaraksha Bhajanam. Where you will go, Krishna? So maybe your question will come, why Srimati Radhika, she is angry with Krishna? Why? Why she is angry? Because bhakti is Krishna anukullamai chesta. All the endeavors, especially pleasure for Krishna. So Krishna, he wants to meet with Chandravali.
So what is the problem of Srimati Radhika? Krishna's pleasure. Krishna will be happy to stay with Chandravali. So Krishna is going to meet with Chandravali. Why Srimati Radhika is angry and she and creates her left wings mood Brahma. Why? Actually, Srimati Radhika's her intimacy service these things. She knows only I can give exclusive pleasure to Krishna. This is also her confidential. Because I use this word and Atma Viswas. Bhaktis, even the lower stage also need what? What is it called? Atma Vishwas. Self-confidence. Self-confidence. So Srimati Radhika's this self-confidence is completely, absolutely manifested in that stage. So Srimati Radhika, she knows only I can give absolute pleasure to Krishna. No one can give the absolute pleasure to Krishna. So Krishna, if we will go in the Kunja of Chandravali, Krishna will not happy. Because Chandravali cannot give complete satisfaction to Krishna. Srimati Radhika, she know what kinds of I cook. Understand? Chandravali cannot cook that types of. And so Krishna, Chandravali will not cook for Krishna these types of. Krishna will be happy or not? No. Krishna will not happy. So Srimati Radhika, she feels these things. Look how the intimacy. Krishna, where is now? In the Kunja of Chandravali. Just to give an example, Chandravali, she prepared many kinds of preparation. But Krishna not happy to eat that kinds of preparation. How Srimati Radhika simply feels separation from Krishna, viraha. Because without viraha, meeting will not more increase. Nabina vipralambhena sambhoga pusti masnute jatha ranjite kasaite vastu. Without vipralambha separation, and meeting will not increase more and more. For this regard, Jogmasi arrange these things. And so Krishna, for this regard, Krishna, he goes to that Kunja of Chandravali. These things. Another thing, Krishna is Bhagavan. He is one nature to the variety. Vaichitrata. Vaichitrata. Without variety, love will be not also increase. And not, what is called, sweet and tasteful will come. This is the thing. Other not so tasteful will come. Every day you make the same, what is called, sabji. You will not happy. So what you will do? Different days you are making different kinds of sabji. Understand these things. Sometimes you are making Karela. Karela, understand? Bitter melon. Karela. But every day you make the Karela. That is not so good also. Sometimes you are taking Karela, sometimes taking another sabji, different sabji, many kinds of varieties sabji. Why I am saying this is also the variety. So for this Krishna he is called Rasik Sekhar. For this regard, he relishes different mellows this way. This is the main thing also. And then Srimati Radhika, she feels pang of separation from Krishna. And after separation, when Krishna meet with Mas na verdade esse Vishramba, Seva, isso é algo muito elevado, é um estágio muito extremamente elevado. E esse Vishramba Seva, ele se manifesta completamente mesmo no estágio que Shmatera, que ela sempre controla Krishna com o seu amor divino,
E ela é muito confiante, ela demonstra sempre muita confiança. Ela sabe que mesmo que Krishna vá em qualquer outro lugar, depois ele sempre vai voltar. Então, um exemplo é que Krishna vai ao Conde de Chandravali. E aí, Shrimati Radhika, ela fica em man, né? Fica com raiva dele, porque ele foi no Conde de Chandravali. E aí, Krishna depois, quando ele volta, Shrimati Radhika tá em man, Krishna ele se arrepende do que ele fez, né? E pede perdão pela ofensa dele de ter ido ao Conde de Chandravali, etc. Então, Shrimati Radhika é o exemplo perfeito desse serviço íntimo a Krishna. Então, você pode se perguntar, então, por que Shrimati Radhika fica brava com Krishna? Por que ela fica brava? Afinal de contas, se Bhakti Anukula Maichesta, né, todos os seus esforços devem ser para o prazer de Krishna. E se Krishna queria ir para o Conde de Chandravali, então por que Shrimati Radhika tem que... Qual o problema? Por que ela fica brava? O que ela tem? E aí, na verdade... Surge a outra pergunta. Então por que Krishna vai ao Conde de Chandravali, afinal de contas? Se ele também não fica totalmente feliz lá. Então a resposta é que Yogamaya, ela arranja isso, ela vai orquestrar ou preparar isso, organizar isso para quê? Para que, em primeiro lugar, Shrimati Radhika sinta viraha, essa separação. Porque, como esse verso diz, né, quanto mais você mergulha um tecido no corante açafrão, mais a cor desse tecido vai ficar mais forte e brilhante. Então, da mesma forma, a separação, quanto mais e mais separação, vai nutrir o momento do encontro. Então, Yogamaya arranja isso para que Krishna vá ao Conde de Chandravali, para que Finish. Understand? Understand. But in the sadhak stage, you try to understand. First you follow the Vidhi Marga, then you come in Rag Marga, Vidhi Marga Ratajane, Vidhi Marga Ratajane, Sadhinata Ratnadane, Rag Marge, Karena Pravesh. This is that. And then slowly start in this way. First follow all the rules and regulations. First you follow the instruction of Guru. This is enough for you. Understand? First you follow the instruction of Guru. pouco a pouco adentrar a Raga Marga. E isso é tudo passo a passo. Então, primeiro a gente tem que seguir todas as regras e restrições, né, das escrituras, mas especialmente a gente tem que seguir as instruções de Gurudeva. E isso vai ser suficiente pra gente. Em primeiro lugar, a gente deve seguir as instruções de Gurudeva. E, como o Srila Bhaktivinoda Thakur explica no Jaiva Dharma, né, como que a gente deve se focar nisso, em seguir a instrução do Guru. E, assim, porque na verdade a gente deve pensar assim, eu não sei o que é bom, não sei o que é ruim. Eu devo seguir as instruções do meu Guru, porque eu não sei o que é bom e o que é ruim. Porque nem os filhos, né, as crianças sempre seguem as instruções dos seus pais. Então, da mesma forma, o Guru é como nosso pai, nossos pais, né? Então, a gente deve seguir as instruções. That mamata in transfer in love and affection. That is called sneha. That sneha again also two types. One is your Gita sneha, another is called Madhu sneha. First that is called Gita sneha. The love and affection as like ghee, or love and affection as like honey. You understand? That is sneha, that he belongs to me, I belongs to him. First you try to understand, I belongs to him. Then when this mamata